Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. Hoje estaremos falando aí sobre escatologia, mais um vídeo aí da série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal, né? De estar falando aí sobre diversos assuntos relacionados à escatologia bíblica. E hoje falaremos aí como Jesus virá. Invisível ou todo olho o verá? Vamos estar trabalhando aí essa questão, haja visto que é um assunto para lá de polêmico. Há um grupo que diz que Jesus virá de forma invisível. Invisível. Será um rapto. Desaparecerão, enfim. É um arrebatamento secreto. E Jesus também virá de forma secreta. Já outro grupo acredita que o arrebatamento será visível, pois todo olho o verá. Então vamos estar trabalhando aí essa questão hoje. Qual desses grupos estão certos? De um lado, os pré-tribulacionistas, do outro lado, os pós-tribulacionistas. Como entender? Vamos nos basear aí, meus irmãos, na palavra do Senhor, única e exclusivamente na palavra do Senhor. Sem filosofia, sem achismo ou pensamentos humanos. Ok? Então vamos para o vídeo, vamos ver como que Jesus virá? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos lá, começando o vídeo. Como Jesus virá? Invisível ou todo olho verá? Os irmãos podem estar seguindo essa exposição gráfica aí, tá? De forma bem resumida e sucinta. Não tem muitos efeitos, etc. Mas é bem simples e fácil de assimilar, de entender. Ok? Então vamos lá? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele virá? Resposta, Mateus 24, versículo de número 30 e 31 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Sobre as nuvens, e todo olho verá. Não será invisível, mas todas as pessoas verão. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras encontramos uma suposta vinda invisível. É uma afirmativa aqui. E aí? Será que está certo isso? A minha opinião acerca desse assunto, meus irmãos, é mais relacionada à visão pós-tribulacionista. Haja visto que eu já fui um pré-tribulacionista e, por examinar as escrituras, não cheguei a um denominador comum dentro da visão pré-tribulacionista. Haja visto que muitos pontos do pré-tribulacionismo não fecham. Não fecham. São muitos assuntos que ficam vagos. Ficam sem como é que eu posso dizer? Sem um subsídio legal, né? Sem uma exposição bibliográfica complacente. Então, eu comecei a examinar o pós e comecei a ver que o pós faz mais sentido. E que muitos assuntos do pós-tribulacionismo, que é bíblico, e que muitos textos que eles elaboram, se fecham, chegam em um denominador comum. É claro que não é todos os pontos, mas o pré tem muito mais pontos vagos do que o pós. Isso eu posso garantir. E um dos pontos vagos é esse assunto. Esse assunto. Por quê? Porque a Bíblia não ensina que Jesus virá invisivelmente. A Bíblia em momento nenhum vai falar que ele virá de forma secreta, que ninguém vai o ver, ou que ninguém vai ver. Sabe? A Bíblia não ensina isso.
Eu não sei de onde que tiraram essa ideia, ou melhor, até sei, mas eu não sei por que que difundiram essa ideia. Haja visto que surgiu na mente de uma mulher católica, a saber, Margaret MacDonald, em 1830. Depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre a história dessa mulher, quando surgiu o pré-tribulacionismo juntamente com o dispensacionalismo, que é uma doutrina nova, meus irmãos. Muito nova, que não tem nem 200 anos ainda. Já o meso, que é o mid, e o pós-tribulacionismo, já é uma doutrina que existe há mais de 1800 anos. Ok? Então, é uma visão que era discutida, estudada na patrística, enfim, no Didaquê, entre os apóstolos do primeiro século, enfim, pelos pais da igreja, né? Então, o pós-tribulacionismo tem muito mais bagagem do que o pré. Isso eu posso lhes assegurar, com toda certeza. Eu sei do que eu estou falando, meus irmãos. Eu sei. Se vocês quiserem, depois eu posso estar disponibilizando a patrística aqui no canal, ok? Ou vou estar passando aí um contato, um e-mail, e aí eu disponibilizo a patrística para os irmãos que quiserem verificar, analisar e tirarem suas próprias conclusões desse assunto. Vocês vão ver que nenhum dos pais da igreja mencionou essa ideia pré-tribulacionista, ok? Mas enfim, vamos para os textos. Como eu disse, sem filosofias humanas. Continuando. Texto principal. Mateus, capítulo 24, versículo 31, ou 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá, olha aí. No céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então, com base nesse texto, nós observamos que a vinda do Senhor será visível, pois o mesmo Senhor disse que apareceria no céu o sinal do Filho do Homem, e que todas as tribos da terra, isto é, todas as famílias que não fazem parte dos santos, dos eleitos, vão se lamentar e vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, isto é, sobre a Shekinah, no céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão, isto é, farão o arrebatamento dos seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, isto é, no mundo inteiro, meus irmãos. Quem faz o arrebatamento é os anjos. O que significa arrebatamento? Arrebatamento vem da palavra grega rapazo, e significa tirar de um lugar para o outro, tomar pela mão, tirar com força. Mas nunca você vai ver, meus irmãos, dentro do significado dessa palavra, algo relacionado à invisibilidade, algo relacionado a rapto no sentido de ninguém ver, ou algo invisível propriamente dito. Você não vê isso. Você não vê. Eu comprovo isso biblicamente, analisando aqui, ó, dentro dos originais. Eu tenho aqui os originais. A gente pode verificar essa palavra, a palavra rapazo.
Aparece lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver aqui, ó, a palavra rapaz, ó. Seremos arrebatados. Aqui, ó. Vou clicar 2 vezes aqui. Olha o significado dessa palavra. Primeiro significado: pegar, levar pela força, arrebatar. Agarrar, reivindicar para si mesmo. Ansiosamente, arrebatar. Viu aí, meus irmãos? Não aparece a palavra rapto. Não aparece nada relacionado à invisibilidade, no que tange algo que ninguém vai ver. Pelo contrário, fala que é pegar pela mão, reivindicar para si mesmo ansiosamente, ok? Agarrar. Essa é a ideia que aparece no contexto, ok? Essa é a ideia que aparece no contexto de Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31. Porque os anjos recolherão, ajuntarão, pegarão nas mãos dos escolhidos. Ok? Isso é arrebatamento. A ideia que nós temos de arrebatamento é uma ideia fictícia. É uma ideia, podemos dizer assim, cinematográfica, né? Perdão. Cinematográfica. Aquelas imagens que foram fabricadas, criadas nos estúdios de Hollywood, de que a pessoa some, é como se fosse um teletransporte daquele desenho animado, Dragon Ball. A pessoa sai de um lugar, aparece outro. Isso não é arrebatamento. Arrebatamento é sair de um lugar para o outro, visivelmente, e não invisivelmente. Vocês querem verem uma prova disso? Um exemplo disso? Jesus, quando ele foi assunto ao céu, em Atos capítulo 1, quando ele deu ali as últimas instruções aos discípulos, quando ele falou ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e nos confins da terra, e etc. Os irmãos conhecem muito bem a história. Pode ser que eu não esteja aqui narrando de forma cronológica, mas os irmãos entenderam. Aí ele está falando ali, daqui a pouco ele vai subindo. Subindo. Ele sobe e uma nuvem o oculta da visão dos discípulos que estão olhando com seus olhos fitos aos céus e perdem Jesus de vista, porque ele some nas nuvens. De repente, aparecem 2 varões de branco, dizendo: varões galileus, por que estáis assim olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma forma como o viste subir. Os anjos dizem que Jesus volta da mesma forma como ele subiu. E foi de uma forma visível e não invisível. Jesus não sumiu na hora ali que ele dá as últimas instruções. Pelo contrário, ele sobe e depois que some. É diferente. E o que é mais interessante, que é isso que eu gostaria de falar com os irmãos, é que isso que acontece com Jesus, João, ele vai mencionar em Apocalipse capítulo 12. Ele vai falar no capítulo 12 de Apocalipse. E olha que interessante o que João, ele vai falar sobre a subida de Jesus. Ele já não trata como uma, não sei se a palavra correta é ascensão, mas eu acho que deve ser. Ele não trata como essa palavra, ou com essa palavra. Ele trata com uma outra, que vocês vão ficar maravilhados. Ou maravilhados, né? Acho que é versículo 4. Ele fala da mulher
Alguns dizem que é Israel, outros dizem que é a igreja e etc. E aí fala do dragão, que tentou tragar a criança, que tentou matar e etc. Mas a criança nasce. E no versículo 5 está aqui a narrativa do nascimento, quando diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Como assim? Peraí. João está narrando aqui o nascimento de Jesus, que nasceu dessa mulher, ok? Que vai reger todas as nações com cetro de ferro, isso no reino milenar e depois na eternidade. E ele diz que esse filho foi arrebatado. E a palavra arrebatado aqui, por incrível que pareça, meus irmãos, é a palavra rapazo, para Deus, até ao seu trono. Olha aí, vocês podem ver aí, ó. A palavra é rapazo. É a mesma palavra que aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Mas como assim? Jesus não foi arrebatado como muitos acham. Jesus não sumiu, não foi teletransportado. Pelo contrário, ele foi subindo. E João diz que ele foi arrebatado. Como entender isso? Seria isso simbólico? Claro que não. Porque a ideia de arrebatamento, como eu disse, não é só alguém pegar pela mão, mas é a pessoa sair de um lugar para outro. Essa é a ideia. E não é algo invisível, é algo visível. Todo o arrebatamento bíblico foi visível. Tá? A não ser uma transladação, que é diferente. A palavra transladar e arrebatar são totalmente diferentes. A Bíblia não fala que nós seremos transladados. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Ok? Transladado que dá uma ideia de, tipo, sumir de um lugar e aparecer em outro. Conforme Filipe foi, e outros, né? Enoque, ok? Mas rapazo, a ideia é de sair de um lugar e ir para outro, ou ser pegado pela mão. Aí vocês podem me perguntar, mas Jesus ninguém pegou na mão dele. Claro, porque ele é Jesus, ele não precisa. Nós, né, creio eu, que precisamos para subirmos até os ares. É claro que nós seremos transformados, nossos corpos não estarão mais sujeitos à gravidade, etc. Mas eu creio que nós seremos levados pelos anjos por um ato também profético e para se cumprir as escrituras. Ok? Que nós vamos ver. Né? Deixa eu voltar aqui. Que nós vamos ver. Por que tem que ser os anjos? Porque isso já vem sendo dito lá no Antigo Testamento e Jesus falou sobre isso nos evangelhos, principalmente em Mateus, na parábola do joio e do trigo. Tá? Mas continuando. Texto auxiliar 1. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Observe os detalhes. No mesmo texto que se refere à vinda do Senhor Jesus, também trata do arrebatamento. E qual a necessidade dos anjos virem juntamente com o Senhor? Lembra-se da passagem do joio e do trigo? Vede texto auxiliar 2 e 3. Eles farão a separação entre o joio e o trigo. Por isso dos anjos, né, nos tomarem, nos pegarem pela mão, que é a ideia de rapazo, arrebatamento, na língua grega. Ok? Então, é por isso. Porque se não fosse por isso, eu creio que nós subiríamos assim como Jesus subiu, tá? Até o encontro do Senhor. Ok? Texto auxiliar 2.
Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, versículo 30. Texto auxiliar 3. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Olha aí. Os ceifeiros são aqueles que colhem. Ok? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará, o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Mateus capítulo 13, versículo 39 e 41. Então a ideia de sermos tirados pelos anjos é algo relacionado a uma profecia, ok, de Jesus. E porque o mesmo quer que tal coisa aconteça. Porque senão, como eu disse, nós subiríamos assim como Jesus subiu. Tá? Mas por Deus e por Jesus darem esta ordem, né? Que já está profetizada aos anjos, e que isto vai acontecer em breve, é claro, depois da apostasia e da manifestação do homem do pecado, porque Jesus não pode voltar a qualquer momento coletivamente, mas sim individualmente. Ele pode voltar para mim hoje, porque eu posso morrer hoje, mas coletivamente isso não é muito bíblico. Por quê? Porque Paulo fala que antes do arrebatamento duas coisas têm que acontecer. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Primeira coisa, tem que vir a apostasia. E segunda coisa, né? Não sei se eu falei duas vezes segunda coisa, mas primeira coisa, apostasia, e segunda coisa, manifestação do filho do pecado. Ok? Então Jesus não pode voltar a qualquer momento, como muitos dizem. Não é que eu não acredito no arrebatamento e não acredito na iminência da vinda de Cristo. A iminência que eu digo e que eu creio é a iminência de que nós não sabemos que dia e que hora. Ok? Ele virá. Mas que ele virá pós esses acontecimentos. Senão a palavra dele é mentirosa. Eu acredito que ele virá em um momento que eu não sei qual é, mas que não será assim, né? Antes desses acontecimentos, como muitos querem fazer entender. Ou deixam a entender, né? Melhor dizendo. Ok? Então por que os anjos vão nos arrebatar, nos tirar? Por causa desse ato profético. Dessa atribuição que o Senhor lhes deu. Ok? Conclusão: em nenhum lugar das Sagradas Escrituras está escrito que o Senhor Jesus virá de maneira invisível. Isso é fato, meus irmãos. E contra fatos não há argumentos. Todas as referências à sua vinda são claras em afirmar que quando ele vier sobre as nuvens e a som de trombeta, todo olho verá. Por isso a igreja precisa reconhecer a pureza do texto bíblico e a simplicidade do evangelho. Nada mais do que isso, vocês viram? Algo extremamente resumido, simplificado, sucinto, simples, mas carregado, né, de poder do evangelho de Deus, poder da palavra de Deus. Que não precisa de muita coisa, meus irmãos. É só analisar os textos e comparar um texto com o outro. É o que eu costumo dizer. É o que eu sempre costumo dizer. A Bíblia é um quebra-cabeça. Se você montá-la, ou montar o quebra-cabeça, você chega em um denominador comum. Não precisa de muito, não precisa de filosofia, não precisa do pensamento denominacional, não precisa de nada, comentário, não precisa. Não estou dizendo que você não pode ler essas coisas, você pode até ler, mas não se valer do pensamento do comentarista ou do pensamento filosófico cristão da sua denominação. Seja natural. Tenha os seus próprios pensamentos. Analise a Bíblia você mesmo. E você vai ver que muitas das coisas que nós aprendemos nas denominações não é bíblica.
Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. E este foi o vídeo de hoje. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.